primeiro candidato do PL, Jair Bolsonaro, que deve participar hoje à tarde de compromissos de campanha em Brasília. Quem tem essas informações para a gente agora é o Bruno Pinheiro. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bruno, como está a agenda do Bolsonaro nesta segunda-feira? Oi, Cláudia, tudo bem? Que bom falar contigo, sempre uma honra, uma alegria aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A segunda-feira começou com uma entrevista a uma emissora de rádio ao Rio de Janeiro, onde Jair Bolsonaro falou sobre algumas ações ali voltadas ao Rio de Janeiro, voltou a falar sobre as urnas eletrônicas, que é uma versão muito antiga, lá de 1990, e que de fato existe qualquer sistema está sujeito a algum erro, alguma falha. Voltou a falar sobre isso, sobre algumas ações do governo, e agora na parte da tarde, às 14h, ele encontra com sertanejos. Cerca de 11 convidados vão estar no encontro aqui no Palácio da Alvorada. Logo mais à noite, também um evento religioso por volta de 8h da noite, aqui mesmo em um ginásio na capital federal. A gente já havia antecipado na semana anterior que a expectativa de Lula e de Bolsonaro é de comparecer em Minas Gerais cerca de uma vez na semana, de pelo menos uma vez na semana voltar ao estado de Minas Gerais. Então, o que vai acontecer? Amanhã, Jair Bolsonaro com a agenda na parte da manhã no Rio de Janeiro, e logo após o almoço, novamente a agenda em duas cidades em Minas Gerais. Essa é a ideia da campanha, de atingir esse eleitorado mineiro, ao lado de Romeu Zema, inclusive, para conseguir viajar ao interior do estado, conversar com esses eleitores. Mas nesta segunda-feira a agenda é exclusivamente aqui na capital federal. Recebe alguns ministros na parte da manhã, ainda até horário do almoço, e aí às 14h, sim, esse encontro com sertanejos. Essa agenda, Cláudia, era da semana anterior, acabou sendo remarcada ali de última hora, e esse encontro acontece então hoje. E aí, ao longo da semana, agendas em São Paulo, inclusive novamente reunindo influenciadores. A gente também já comentou aqui que essa campanha é uma campanha que, é claro, está com um olhar atento ao rádio, à televisão, mas com esse olhar muito atento às redes sociais, conversando com esses influenciadores que usam as suas redes sociais. Inclusive, um formulário foi disponibilizado, onde esses influenciadores, independente da quantidade de seguidores, eles acessam ali as informações, são convidados, eles vão até esse encontro com Jair Bolsonaro, atual presidente e candidato à reeleição, e aí isso vai acontecer novamente durante esta semana. Além dessas reuniões com ministros, essa análise da campanha. O candidato a vice acabou de sair aqui do Palácio da Alvorada, essa reunião para tentar entender como foi esse encontro de ontem, o enfrentamento ali com o candidato Lula. Então, realmente é uma segunda-feira de análise, recalculando a rota e sim voltar às ruas a partir de amanhã, Rio de Janeiro e no estado de Minas Gerais. Viu, Cláudia? Muito bem, agenda de Bolsonaro, destaque do Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Bruno que volta com a gente daqui a pouco. Até já, Bruno. E o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, e o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, participam de um ato na zona leste da capital paulista. E quem conta os detalhes para a gente é a Beatriz Manfredini. Bom dia, Bia, bem-vinda. Quais são os compromissos aí de Haddad e Lula nesta segunda-feira? Bom dia para você também, Cláudia, para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Olha, então mais uma caminhada do ex-presidente Lula nesta segunda-feira. Essa que, com as contas que eu fiz aqui, é a 11ª caminhada deste segundo turno. As caminhadas, elas são uma nova estratégia da campanha do petista, que no primeiro turno focou bastante em comícios. Mas por que eles desistiram? Por dois motivos. A campanha entendeu que os comícios, além de mais caros, eles atraem mais a própria militância, os apoiadores mesmo de Lula. E que as caminhadas não, além de mais baratas, que elas vão pegando as pessoas na rua, né? Durante o trajeto as pessoas vão sendo chamadas para participar, então que atrai um número, uma gama maior de pessoas. Por isso, então, essa 11ª caminhada desde o início do segundo turno, e só aqui em São Paulo, hoje essa caminhada que acontece em São Mateus, aqui na zona leste da capital, é a 4ª caminhada. Outras foram feitas em São Bernardo do Campo, em Campinas, São Paulo, lembrando
que é um estado em que Jair Bolsonaro saiu na frente no primeiro turno, cerca de 1.700.000 votos na frente. Então é um estado foco da campanha de Lula para reverter essa situação, para conseguir aí um número maior de votos, assim como também o Rio de Janeiro e em Minas, que Lula saiu ganhando. Ele também tem um foco bastante ali nessa região sudeste para ampliar a vantagem no caso de Minas Gerais. Então essa caminhada está prevista para começar aqui na zona leste da capital por volta do meio-dia e logo depois, ao fim da caminhada, Lula faz o Haddad, que é o candidato ao Palácio dos Bandeirantes, no fim da caminhada. Para mais tarde, às 4 horas da tarde, Lula e Haddad irão à Casa Portugal, na Liberdade, no centro da cidade de São Paulo, fazer um encontro com padres, freiras e religiosos. É interessante a gente pontuar que esse encontro acontece alguns dias depois de uma confusão ali de Lula, o presidente Jair Bolsonaro, em Aparecida, na comemoração do Dia da Padroeira do Brasil. Alguns vídeos viralizaram na internet de confusões em Aparecida, portanto, Lula tenta dar uma resposta e chamar agora padres e religiosos para uma conversa. Esse encontro de hoje é articulado pelos Padres da Caminhada, um grupo crítico a Jair Bolsonaro, que deve, então, prestar um apoio a Lula. E um fato interessante da gente comentar no encontro é que a presença do Bom, a gente perdeu o contato com a Bia, mas ela deu a agenda dos candidatos, do presidente Lula, do ex-presidente Lula e do atual candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad.